Capítulo 281. Preto no preto. Na névoa sangrenta, os demônios se entreolharam e ficaram confusos com a situação diante deles. A força repentina que empurrou o garotinho para mais perto veio tão abruptamente que pôs fim instantaneamente ao impasse que os demônios vinham enfrentando há muito tempo. A alma do menino foi capturada com sucesso. A estranha situação imediatamente fez a mulher de roxo pensar em algo possível. Existe algum mestre do caminho demoníaco auxiliando nos bastidores? A mulher de roxo murmurou para si mesma. Parece que a arrogância do deus lobo da montanha Anil realmente atraiu a hostilidade dos mestres do caminho demoníaco. Caso contrário, a situação atual não pode ser explicada. Os outros demônios também entenderam o significado da mulher de roxo. No atual país do Passo de Fogo, embora pareça haver um conflito entre magos e os demônios da Caverna Verde do Inferno na superfície, na realidade, muitos demônios estrangeiros já chegaram secretamente. Assim como alguns indivíduos justos que vieram junto com os demônios. Para os cultivadores do caminho maligno, o país do Passo de Fogo, com seu caos frequente, fome generalizada e inúmeras baixas, é o melhor campo de treinamento. Simplesmente evitando os dois lados da batalha e se escondendo na escuridão para matar e refinar a magia, é quase impossível atrair a hostilidade das forças justas locais. Porque hoje em dia, os magos do país da Passagem de Fogo estão ocupados lidando com os demônios da Caverna Verde do Inferno. Todos os mortais mortos pelos demônios foram atribuídos à Caverna Verde do Inferno. Afinal, esses magos nem sabem a localização da Caverna Verde do Inferno, muito menos distinguem quais mortais foram mortos pelos demônios da Caverna Verde do Inferno e quais foram mortos pelos demônios estrangeiros. Normalmente, cultivadores demoníacos precisam ser cautelosos ao matar e refinar magia, além de se preocuparem em serem caçados pelo caminho correto. No entanto, quase não há essa pressão no país do Passo de Fogo atualmente. Portanto, hoje em dia, dentro do país do Passo de Fogo, há um número incontável de pequenas e grandes criaturas demoníacas reunidas, a maioria das quais estão escondidas na escuridão e vagam confusas. Há rumores de que até mesmo gigantes demoníacos estrangeiros vieram para este país do Sudeste, antes conhecido como a Terra das Criaturas Demoníacas Absolutas, para planejar cercar e matar o deus lobo da montanha Anil. O trovão celestial que o deus lobo cultiva é como um inimigo natural para os cultivadores malignos. Enquanto eles existem no mundo por um dia, as criaturas demoníacas do mundo se sentem inquietas, como se tivessem um espinho nas costas. Diante de um inimigo tão natural, cultivadores demoníacos comuns podem sentir apenas admiração e medo, mas aqueles gigantes demoníacos que dominaram uma região e fizeram um lugar tremer não poderiam ignorá-lo. Por isso, vários rumores estão circulando em segredo. Alguns gigantes demoníacos chegaram ao país do Passo de Fogo, conspirando para cercar e matar o deus lobo da montanha Anil. A Caverna do Inferno Verde colaborou com um certo grande demônio para eliminar o deus lobo. Um antigo predecessor de uma certa seita demoníaca está vindo do leste para o país do Passo de Fogo para eliminar o inimigo natural desta seita. Inúmeros rumores fizeram a situação parecer ilusória, e os cultivadores demoníacos não conseguem determinar qual informação é verdadeira e qual é falsa. Entretanto, a razão pela qual a mulher de roxo e seu grupo correram riscos e provocaram problemas é porque eles obtiveram informações precisas de que, acima da seita demoníaca, um cultivador havia oferecido condições extremamente generosas e uma recompensa pelos dois descendentes do deus lobo. Em busca da alta recompensa, todos correram riscos, mas mal sabiam eles que encontrariam um cultivador em segredo. Este cultivador que secretamente nos auxiliou, poderia ser o cultivador demoníaco sênior que ofereceu uma recompensa pela prole do deus lobo. O homem de cabelo azul sussurrou. A mulher de roxo olhou ao redor, vigilante, e disse: "Não podemos nos preocupar tanto agora. O país da Passagem de Fogo está um caos, com demônios e demônios malignos por toda parte. É impossível distinguir entre amigos e inimigos.
Não importa quem esteja nos ajudando em segredo, contanto que não apareçam, fingiremos não saber. Assim que a alma da criança chegar, nós a pegaremos imediatamente e a entregaremos como recompensa. O Deus Lobo da Montanha Anil possui habilidades incomparáveis e uma esgrima incomparável. Se o deixarmos vir nos procurar, certamente morreremos. Temos que deixar este lugar o mais rápido possível. A mulher de roxo permaneceu lúcida e não se deixou dominar pela alegria de capturar com sucesso a prole do Deus Lobo. Ela não quer ter nenhum envolvimento com os cultivadores malignos que estão secretamente auxiliando. Para ela, capturar a alma do menino e escapar imediatamente daquele lugar é o mais importante. Depois que a mulher de roxo terminou de falar, na névoa de sangue, um demônio levantou uma questão. A propósito, a alma do pequeno filhote de lobo poderia ser seguida pelo Deus Lobo da Montanha Anil. A mulher de roxo balançou a cabeça em resposta e disse: mesmo depois de usar com sucesso a técnica da alma caótica, ninguém foi capaz de quebrar a arte da ocultação. Então, embora a habilidade com a espada do Deus Lobo seja incomparável, ele só pode assistir impotente enquanto a alma de seu filho desaparece sem deixar vestígios, sem ter ideia de para onde foi, muito menos como alcançá-la. Receio que ele tenha deixado alguma marca no filhote de lobo e possa nos rastrear com ela. É por isso que precisamos nos transferir o mais rápido possível. Assim que a mulher de roxo terminou de falar, o raio de luz já estava vindo em sua direção, vindo do horizonte distante. A mulher de roxo deu um suspiro de alívio. Finalmente, ele chegou, e quando ela terminou de falar, o raio de luz já havia voado acima da névoa vermelho sangue e diretamente em sua direção, no centro da formação. No momento em que a luz fraca penetrou na névoa sangrenta, a névoa pareceu ser estimulada violentamente e surgiu vigorosamente. Uma certa intenção assassina e gélida se espalhou instantaneamente por toda a região selvagem. Quando a mulher de roxo no centro da formação arregalou os olhos e inconscientemente tentou dar um passo para trás, ela viu a figura de um garotinho aparecer em seu campo de visão. E atrás do garotinho, havia um estranho selo quadrado amarelo escuro seguindo de perto. Será que essa foca consegue mesmo acompanhar a alma do menino? Esse zumbido, com um som abafado, em meio à névoa de sangue, o selo quadrado amarelo escuro de repente tremeu violentamente. A mulher que estava no centro da formação tremeu e caiu molemente. E a luz que voou em sua direção carregou a alma do menino para além dela, voando para fora do outro lado da névoa de sangue. Ele desapareceu instantaneamente da vista dos demônios malignos. Um silêncio mortal, acompanhado de um pânico indescritível, desceu sobre este lugar. Todos os demônios malignos olharam com medo para a mulher vestida de roxo que caiu no centro da formação, sentindo-se perturbados. O que está acontecendo? O que aconteceu? Os demônios malignos instintivamente queriam escapar. Entretanto, depois que a luz desapareceu, ela não retornou, e a figura do Deus Lobo da Montanha Anil também não apareceu. Na névoa sangrenta, tudo estava quieto e silencioso, sem nenhum som, exceto o da mulher imóvel, vestida de roxo, deitada no chão. Ao verem essa cena, os demônios malignos hesitaram por um momento antes de se reunirem. Então eles descobriram algo extremamente peculiar. Isso, a alma do peixe roxo se foi. Os demônios malignos ficaram estupefatos ao olharem para a mulher vestida de roxo à sua frente, que ainda tinha batimentos cardíacos e respiração, mas havia perdido sua alma. Como isso é possível? Será que um feiticeiro à espreita por perto interveio e interceptou o lobo cinzento, levando-o junto com a alma do peixe roxo? Droga! Traição é uma coisa, mas machucar o Puplefish ainda por cima, isso é demais. Os demônios malignos praguejavam alto, sentindo-se perturbados enquanto olhavam para o corpo da mulher vestida de roxo. O que devemos fazer? Devemos sair daqui primeiro. Você ainda planeja ficar aqui sem sair? A técnica da alma caótica foi lançada daqui. Se o Deus Lobo nos encontrar, seremos os primeiros a enfrentá-lo. Capítulo 282. Aberração. Os demônios fizeram um barulho alto e rapidamente decidiram planos de fuga.
Quanto à alma da mulher de púrpura, ninguém pretende recuperá-la para ela. Entretanto, o corpo da mulher jazia no centro da formação. Vamos, rápido, levem-na embora. Este não é o lugar para dividir os despojos. Droga! Quer ficar com tudo para você? Vai com calma e vamos todos juntos. É isso mesmo. Todos têm a chance de ver este corpo, nem pense em ficar com ele todo para você. O que você quer dizer com ficar com tudo para mim? Receio que o Deus Lobo nos alcance. Você está planejando dividir os despojos aqui. Vamos fugir daqui primeiro e depois dividir os despojos em um lugar seguro. Os demônios discutiam incessantemente, gritando e chegando enquanto fugiam. Como o demônio mais rápido do trovão branco levou embora o corpo da mulher com roupas roxas, o resto dos demônios o segurou firme, sem vontade de soltá-lo. Para cultivadores demoníacos, o corpo de um cultivador taoísta é uma fonte rara e valiosa de nutrição que ocorre uma vez a cada 100 anos. Os corpos de cultivadores altamente cultivados, como a mulher de vestes roxas, são ainda mais valorizados. Comer um pedaço é mais nutritivo do que comer 100 pessoas comuns. Todos os demônios presentes se recusaram a abrir mão dessa iguaria enviada pelos céus e se agarraram firmemente ao demônio que corria mais rápido, o trovão branco, com medo de que ele devorasse a mulher sozinho. No deserto, a horda demoníaca fugiu enquanto o trovão branco cintilava. Dentro do Palácio das Águas do Rio Pang, Lueng estava no pátio enquanto cardumes de peixes coloridos nadavam ao seu lado. Em certo momento, ele de repente abriu os olhos e levantou a cabeça para olhar para cima. Uma fraca luz amarela atravessou a superfície do rio Pang e caiu no rio, passando rapidamente pelas águas agitadas e voando direto para este lugar. Vendo essa cena, Guzhou, o deus do rio, rapidamente dissipou as formações ao redor do Palácio da Água, permitindo que o misterioso selo amarelo entrasse. Quando o grande e misterioso selo amarelo voou na frente de Lueng, ele tremeu levemente e sacudiu diretamente duas sombras translúcidas de alma de dentro. Era um garoto perplexo e chocado chamado Shen Wuyou e uma mulher vestida de roxo com uma expressão aterrorizada. No momento em que a mulher de roxo abriu os olhos e recuperou a consciência, o que ela viu foi o Palácio das Águas sob o rio Pang e o homem vestido de branco à sua frente com uma expressão indiferente. Quando ela usou a técnica da alma caótica para espiar a memória do garoto antes, ela viu a aparição do Deus Lobo, o que a fez reconhecer instantaneamente o homem vestido de branco à sua frente como o Deus Lobo da montanha Anil, Lueng. Sem tempo para pensar em como ela chegou repentinamente a esse lugar, no momento em que a mulher de roxo recuperou a consciência, ela imediatamente se ajoelhou no chão e implorou por misericórdia em voz alta. Deus Lobo, tenha piedade. Deus Lobo, tenha piedade. A mulher de roxo exclamou aterrorizada. Fui forçada e usada por outros. Eu estava indefesa e não pretendia machucar o jovem Deus Lobo. Diante do notório Deus Lobo da montanha Anil, a mulher de roxo não pensou em resistir. Shen Wuyou olhou para a cena com espanto, ainda um pouco confuso depois de se recuperar da confusão da técnica da alma caótica. Lueng observou friamente a mulher ajoelhada à sua frente e perguntou, qual é o seu nome? Qual é a sua origem? Lueng perguntou, e a mulher de roxo, que não ousava esconder nada, respondeu apressadamente. Meu nome é Peixe Púrpura e venho do Oeste. Desta vez, fui coagido por um feiticeiro poderoso, que nos forçou a usar a técnica da alma caótica para invocar a alma do jovem Deus Lobo. Se não concordássemos, não teríamos onde morrer. Fiz isso para salvar a minha vida. Caso contrário, jamais ousaria ofender a majestade do Deus Lobo. Por favor, Deus Lobo, julgue por si mesmo. Os gritos e berros da mulher de roxo pareciam sinceros. Era evidente que ela estava morrendo de medo. Ela parecia extremamente lamentável. Mas Lueng permaneceu impassível e perguntou novamente, e os outros? Você tem algum companheiro que também foi coagido pelo poderoso feiticeiro como você? A mulher de roxo assentiu repetidamente e disse, se ninguém nos coagisse, nós, personagens pequenos, nem ousaríamos provocar a majestade do Deus Lobo.
O apelo magoado e choroso da mulher de roxo fez Luen balançar a cabeça e zombar. Seu nível de cultivo não é baixo, e lá fora você poderia ser considerado um líder do caminho demoníaco. Mesmo comparado aos 4 anciões da caverna verde do inferno, você não fica muito atrás. A ideia de você ser um personagem pequeno é modesta demais. A mulher de roxo disse rapidamente: embora eu tenha alguma força, não passo de uma figura insignificante diante do Deus Lobo. Comparada ao poder divino do Deus Lobo, alguém como eu é um grão de poeira, enquanto o Deus Lobo é como o sol escaldante no céu. Sou simplesmente incomparável ao Deus Lobo. Luen balançou a cabeça em resposta a essas palavras sinceras e sentidas. Entre todos os demônios que conheci, você é o mais descarado. Luen deu sua avaliação. A mulher de púrpura balançou a cabeça vigorosamente e disse: cada palavra que digo vem do fundo do meu coração. Não estou dizendo uma palavra falsa, nem ouso ofender o poder divino do Deus Lobo. Se o Deus Lobo tiver alguma pergunta, falarei sem reservas e não deixarei nada sem dizer. Quanto aos meus cúmplices e aos demônios que me forçaram e me deram ordens, posso revelar tudo sem nenhuma ocultação. Antes que Luen pudesse questioná-la, a mulher de roxo falou entusiasticamente. O demônio que nos forçou a capturar o Deus Lobo disse que se levarmos a alma do Deus Lobo para a montanha flutuante de Jade, podemos trocá-la por um pedaço da carne do ginseng de 10.000 anos. No entanto, seu nível de cultivo supera em muito o meu. Não consegui ver sua aparência, nem suas origens. Só sei que ele tem um alto nível de cultivo. Deve ser uma entidade demoníaca de fora do país, não um demônio maligno local do país do Passo de Fogo. Quanto aos meus companheiros, todos os 16 são seres demoníacos que vieram de fora da região da Passagem de Fogo, e estão se aproveitando da situação caótica aqui. O mais forte entre eles apenas condensou os 5 Ki no peito e ainda não formou as 3 flores no topo da cabeça. Eles são, respectivamente, diante do olhar de Luen. A mulher de roxo não escondeu nada. Despejou tudo o que sabia aos poucos, como se estivesse despejando grãos de um tubo de bambu. Isso inclui os nomes, origens, características de seus companheiros, bem como ir até a montanha flutuante de Jade para encontrar aquele cultivador maligno. Luen ouviu em silêncio antes de falar. Você confessou prontamente, mas não tem medo de que, depois de confessar tudo, perca seu valor para mim e seja eliminado? A mulher de roxo tinha uma expressão amarga no rosto quando disse: no momento em que veio o Deus Lobo, eu já estava morta. Rumores no mundo marcial dizem que o Deus Lobo da Montanha Anil é cruel e nunca negocia com demônios. Então eu sei que se eu resistir teimosamente, só serei submetido a mais torturas em vão. Cair nas mãos do Deus Lobo, para um demônio como eu, que quer sobreviver, não passa de um sonho. Então só posso confessar tudo e esperar que o Deus Lobo me dê uma morte rápida e indolor. Luen balançou a cabeça enquanto ouvia a narrativa lamentável da mulher de roxo. Seu personagem pode realmente ser considerado uma aberração única entre os demônios. Se o espírito maligno de Molo tivesse sido tão direto quanto essa mulher, Luen não precisaria torturar e aprisionar o demônio por 5 anos. Então, embora Wu Feng tenha recuperado a aparência de um homem, ele ainda está sendo mantido no subsolo do Palácio Divino, incapaz de se reunir com sua esposa e filhos. Capítulo 283. Até nos encontrarmos novamente. Pensando em Wu Feng e no espírito maligno Molo dentro dele, Luen sorriu e disse, olhando para a mulher que se chamava Peixe Púrpura na frente dele. Você é tão cooperativo, então eu deveria lhe dar alguns benefícios. Bem, como você disse, já que você é um demônio, eu não vou me conter. Você, sem dúvida, vai morrer. No entanto, já que você é tão franco, vou lhe dar 2 opções. Primeiro, eu vou te matar com métodos mágicos comuns, em vez do demoníaco e temido trovão celestial, deixando você morrer sem dor. Em segundo lugar, lançarei sua alma no submundo, onde você receberá a punição pelos crimes que cometeu em vida. Depois de cumprir sua pena e redimir completamente seus pecados, suas memórias serão apagadas. Você então renascerá por meio da reencarnação, começando uma nova vida.
Qual você escolhe? As opções apresentadas por Lueng deixaram a mulher de roxo um tanto confusa. O submundo. Redimir todos os pecados. Renascer. Ela hesitou por um momento antes de perguntar cuidadosamente. Você poderia explicar um pouco? Eu sou ignorante e não entendo muito bem o significado do submundo e da reencarnação. Lueng não achou isso um incômodo. Sorriu e explicou o processo de reencarnação à mulher de roxo, que ouvia atentamente com os olhos brilhando. O segundo. Eu escolho o segundo. Emocionada, ela disse, eu escolho reencarnar no submundo. Lueng olhou para ela com um sorriso e disse, mas, como cultivador demoníaco, se você for para o submundo, certamente sofrerá várias torturas, como esfolamento, desmembramento, a montanha da espada e o mar de fogo, fritura em óleo e assim por diante. No mínimo, você terá que suportar por várias décadas ou até séculos antes de poder completar sua sentença e renascer por meio da reencarnação. Além disso, quando você entrar no submundo, não haverá espaço para arrependimento. Mesmo que se arrependa enquanto sofre, a morte será um luxo. Você só poderá suportar todas as torturas e dificuldades até o fim. Mesmo assim, você ainda quer ir para o submundo. As palavras de Lueng deixaram a mulher de roxo e com a pele um pouco pálida. Mas ela ainda assentiu firmemente e disse, estou disposta a entrar no submundo, a sofrer todas as punições, a purificar meus pecados e a desejar apenas viver outra vida. Depois de terminar de falar, ela olhou cautelosamente para Lueng e disse, além disso, posso fazer uma pergunta? Lueng assentiu e disse, por favor, vá em frente. Pessoas comuns podem entrar neste ciclo do submundo. Pessoas que morreram antes já entraram no submundo e reencarnaram. Perguntou a mulher de roxo com expectativa nos olhos. Lueng balançou a cabeça e respondeu, o ciclo apenas começou, e o submundo ainda não foi estabelecido. Portanto, as pessoas que morreram anteriormente desapareceram completamente sem entrar no ciclo. Temos que esperar até que o submundo esteja completamente estabelecido antes de podermos guiar as almas do mundo para a reencarnação no submundo. Então, se você espera ver alguém que conheceu em uma vida passada, é impossível. Após a reencarnação, todas as memórias desaparecerão. Mesmo que você encontre alguém que conheceu em uma vida passada, não o reconhecerá nem se lembrará dessa pessoa. As palavras de Lueng fizeram a mulher de roxo parecer triste. Mas ela ainda sorriu e se prostrou diante de Lueng, dizendo, graças à orientação do Deus Lobo, eu entendo. Estou disposta a entrar no submundo, aceitar a punição e me redimir de todos os meus pecados antes de entrar no ciclo para viver outra vida. Não desejo ver essa pessoa novamente. Só espero viver uma vida segura e pacífica como uma pessoa comum, sem mais ser mal ou fazer coisas erradas. As palavras da mulher de roxo fizeram Lueng ficar ligeiramente em silêncio. Ele olhou para a demônio feminina à sua frente e disse, já que é esse o caso, venha comigo para o submundo. Além disso, há alguma maneira de rastrear seus companheiros? A mulher de roxo sorriu e disse, agora que minha alma deixou meu corpo, esses caras não vão poupar minha carne e meu sangue. Para os demônios, minha carne é um alimento nutritivo. Portanto, o Deus Lobo só precisa seguir meu corpo para encontrar esses caras. Enquanto falava, a mulher de roxo continuou. No entanto, aquele grupo de homens foi reunido temporariamente por mim. Eles não sabem muito sobre o assunto, então o Deus Lobo pôde eliminá-los facilmente. Eles não conseguirão extrair nenhuma informação útil. Se você quiser encontrar um mentor, o Deus Lobo precisa ir até a montanha flutuante de Jade para encontrar o demônio que me coagiu. Lueng assentiu e disse, tudo bem, vamos para o submundo. Enquanto ele falava, a mente de Lueng se agitou e o misterioso selo de Requiem vibrou levemente, cortando diretamente a última conexão entre a mulher de roxo e seu corpo físico. Transformou-a no verdadeiro fantasma errante. Entretanto, quando ele agiu, Lueng decidiu deixar o fio levemente conectado que ligava o corpo da mulher, com a intenção de usá-lo para rastrear o demônio.
Dentro do Palácio das Águas do Rio Pang, a figura da mulher de roxo tremeu levemente e se tornou mais transparente. Ela arregalou os olhos, surpresa, e sentiu que havia perdido a base de seu corpo físico, não havendo mais confiança no mundo mortal. Até mesmo a luz do sol que filtrava através da água do rio a fazia se sentir desconfortável. O forte fluxo de água do rio a deixava extremamente desconfortável. A alma que havia perdido seu corpo físico era tão frágil. A abundante energia espiritual e o poderoso corpo físico obtidos através do cultivo árduo se dissiparam naquele momento. Somente quando seus pensamentos ressoavam é que sua alma relativamente forte e tenaz conseguia lhe proporcionar uma pequena sensação de segurança. No segundo seguinte, Lueng acenou com a manga e a mulher de roxo de repente sentiu sua visão escurecer. Ela parecia ter caído em um vórtice enorme e estranho, e toda a sua alma tremia e se agitava violentamente. Tudo estava escuro como breu em sua visão e não havia nada em sua consciência além do vazio. Quando ela recuperou a consciência, percebeu que a paisagem ao redor havia mudado. O Palácio das Águas do Rio Pang, onde o rio corria e rugia, havia desaparecido sem deixar vestígios. Agora, ela estava em uma terra desolada e escura como breu. Neste mundo escuro como breu, parecia tão desolado que não restava nada. O vento assustador e gelado assobiava através do deserto. Entretanto, quando o vento frio soprava em seu corpo, ela se sentia incrivelmente confortável, sem sentir nenhuma ardência ou frio como quando era atingida pelo vento do mundo mortal. Ao lado dela, vestido de branco, o deus lobo conversava com uma deusa majestosa que usava vestes divinas. A deusa, vestida com um manto divino negro e emitindo uma aura arrepiante por todo o corpo, parecia extremamente solene e imponente. À primeira vista, o coração da deusa peixe púrpura estremeceu levemente, sentindo o poder espiritual de dissuasão de um ser de nível superior em relação a um de nível inferior. Esta deusa vestida com um manto divino negro é muito provavelmente a governante de alto escalão deste submundo. E as palavras do deus lobo confirmaram sua conjectura. Este é Chakravartin Yuoyue, o senhor do palácio Chakravartin, responsável pelo ciclo de reencarnação, recompensando os bons e punindo os maus. O deus lobo falou. Você pode segui-la, ela providenciará a punição que você deve receber, bem como sua reencarnação após o fim do período de punição. Ao ouvir a apresentação do deus lobo, o peixe púrpura saudou apressadamente e disse: Peixe púrpura presta homenagem a Chakravartin. Quando ela estava se curvando, Lueng já estava se preparando para sair. Ao ver essa cena, Purple Fish rapidamente chamou o deus lobo. Deus lobo, por favor, fique um momento. Lueng, vestido de branco, parou por um momento e se virou para olhá-la. Ele perguntou: precisa de mais alguma coisa? A mulher de roxo respirou fundo, ajoelhou-se novamente e prostrou-se profundamente diante de Lueng. Obrigado, Deus lobo, pela sua graça em reconstruir minha vida. Acima do deserto, onde o vento frio soprava, a mulher de roxo levantou a cabeça e sorriu de felicidade. Depois que meu irmão morreu, eu não pude continuar vivendo. Obrigado, Deus lobo, por dar ao peixe roxo outra chance na vida. Agora estou muito feliz. Sob o céu escuro, a mulher de roxo naquele momento sorria brilhantemente como uma flor, com tanta inocência e beleza, e sem nenhum traço de escuridão. Embora o castigo mais terrível do submundo a aguardasse, seu rosto ainda exibia um sorriso inocente e adorável. Ela obteve a verdadeira libertação. O sorriso radiante deixou Lueng um pouco atordoado. Então ele assentiu e fez uma reverência para a mulher como um gesto respeitoso. Que o destino nos faça encontrar novamente. Capítulo 284. A espada celestial corta o diabo. O Palácio das Águas do Rio Pan. As águas do rio balançavam suavemente, e Lueng, vestido de branco, reapareceu. Retornou do submundo da vida após a morte. Lueng não conhece a história do Purple Fish e não tem intenção de investigá-la. 8 ou 9 em cada 10 coisas no mundo não acontecem como desejamos. Mesmo o diabo que mata pessoas para refinar suas habilidades não nasce necessariamente mal.
Conforme os humanos vivem neste mundo, eles sempre encontrarão coisas perigosas e malignas em graus variados. Entretanto, não importa quão trágico seja o passado de alguém, isso não é motivo para cair no caminho demoníaco e prejudicar os outros. Os fortes ficam furiosos e desembainham suas espadas contra inimigos ainda mais fortes. Os covardes ficam furiosos e desembainham suas espadas contra inimigos ainda mais fracos. Não importa o motivo, não importa o passado, quando uma vítima começa a culpar os céus, saca sua espada e fere pessoas inocentes, ela não se torna diferente daquelas pessoas más que a machucaram. Mesmo que haja um passado trágico, só se pode dizer que a situação é lamentável e o crime é imperdoável. Então Lueng não queria mergulhar no passado deste peixe roxo, pois não importa quão trágico seu passado possa ser, isso não mudará seu resultado presente. Julgar o bem e o mal, aplicar punições e determinar a culpa, essas são questões que devem ser consideradas por Chakravarti Yuoyui, não por Lueng. Ele deixou o submundo e retornou mais uma vez ao Palácio das Águas do Rio Pani. O jovem Shen Wuyo já recuperou a consciência e está dormindo em sua cama. A técnica da alma caótica causou alguns danos à sua alma, e agora Guzhou está tratando por isso. Enquanto isso, Lueng tem outros assuntos para resolver. Segundo o relato de Purple Fish, no atual território do Passo de Fogo, atividades demoníacas são desenfreadas e a situação é extremamente caótica. Há até rumores de que demônios malignos estão conspirando para matar Lueng. Lueng pode não necessariamente acreditar em tais rumores que circulam no mundo das artes marciais, mas ele também está ciente do atual estado caótico do país do Passo de Fogo. O autor original acreditava que a desolação da Terra por milhares de quilômetros foi causada pela devastação da caverna do Inferno Verde dentro das fronteiras do país. Entretanto, o testemunho de Purple Fish o fez perceber que os demônios estrangeiros à espreita nas sombras, embora lutassem entre si, já haviam formado uma força inegável. Se esses demônios estrangeiros tiverem permissão para agir, a situação já desastrosa no país do Passo de Fogo ficará ainda mais difícil. Felizmente, esses demônios estrangeiros ainda estão lutando entre si e não há ninguém para guiá-los no momento. Portanto, o Lueng de hoje fará uma grande coisa, ele deixará todos os demônios no país do Passo de Fogo saberem que Lueng nunca permitirá que esses demônios causem um caos descontrolado. Os demônios não dizem que a habilidade com a espada do Deus Lobo da Montanha Anil é incomparável e imbatível no mundo. Ouvir é crer, ver é convencer. Os demônios certamente não têm nenhuma compreensão real, apenas ouvindo as lendas. Portanto, o Lueng de hoje deixará todos os demônios verem como é realmente a chamada esgrima incomparável do mundo. Xiaowai. Lueng, no pátio, falou e chamou Xiaowai. Por favor, peça à senhora Guzhou para remover a formação no Palácio das Águas. Os próximos movimentos podem ser um pouco barulhentos, então peça a ela para acalmar as ondas do rio. Enquanto Lueng falava, ele fez um gesto com a mão direita, e a espada do trovão celestial nas costas de Xiaowai soou com um som claro e voou diretamente para pairar na frente de Lueng. Depois que a espada do Mar do Sul suprimiu todos os lados, ela não foi desembainhada por 5 anos. O trovão celestial matador de deuses que se forma dentro da espada há muito tempo atingiu o ápice da esgrima, e seu poder é ainda mais aterrorizante do que quando foi desembainhado no Mar do Sul anos atrás. Sentindo o estado de espírito de Lueng, esta espada verde escura zumbia incessantemente tremia animadamente. Xiaowai ficou um pouco surpresa e entendeu a intenção do Deus Lobo. Esta espada vai ser desembainhada, mas não é apenas contra um grupo de demônios comuns de baixo nível. O Deus Lobo quer mesmo usar a espada do trovão celestial. Xiaowai ficou confusa, mas mesmo assim foi respeitosamente cumprir a ordem. Ela saiu rapidamente do pátio e entrou no quarto de hóspedes onde Shen Wuyo dormia. Ela falou com Guzhou, o deus do rio, ao lado da cama. Senhora deusa do rio, o Deus Lobo solicita que você remova temporariamente a formação ao redor do Palácio das Águas. Ele pretende desembainhar sua espada e destruir os demônios. As palavras de Xiaowai deixaram Guzhou um pouco surpreso.
Ela também tinha ouvido falar da habilidade incomparável do Deus Lobo com a espada, que suprimiu o mundo e certa vez abalou as 4 direções como uma espada no Mar do Sul. Mas agora o Deus Lobo tem que desembainhar sua espada no rio. Ela rapidamente removeu as formações ao redor do Palácio da Água e se dirigiu ao pátio onde estava o Deus Lobo. No pátio, Lueng moveu levemente a mão direita e já havia puxado o fio fino que havia sido deixado para trás quando ele cortou a alma do peixe roxo. Por meio desse fio espiritual, Lueng consegue sentir a localização física do corpo do peixe roxo. E sob o poder do selo de Requiem, Lueng podia até sentir a localização do corpo físico do outro lado, bem como as maldições daqueles demônios. Parecia que aqueles demônios ainda estavam fugindo, com medo de que Lueng viesse procurá-los. Mas enquanto corriam, os demônios continuaram a chegar e discutir veementemente sobre o corpo carnal do peixe púrpura. Ignorando as várias maldições pesadas e o barulho vindo dos demônios, Lueng sorriu levemente. Ele ativou diretamente o fino fio da alma, dissipou-o e transformou-o no pensamento divino original, anexando a espada do trovão celestial. Dentro do palácio aquático onde o rio fluía, Lueng não possuía nenhum conjunto magnífico nem selos de mão preparatórios. Ele apenas agitou levemente a espada ciano escura, flutuando à sua frente com o dedo e sorriu. Vá em frente, deixe esses demônios ampliarem seus horizontes e verem o que realmente significa ser incomparável neste mundo. O tom de Lueng era calmo e suas palavras gentis, mas no momento em que sua voz caiu, a espada do trovão celestial na frente dele de repente zumbiu e vibrou de excitação. Estrondo. Com um grito penetrante de espada, o som ecoou por todo o Palácio das Águas do Rio Pan. A poderosa intenção e o ímpeto da espada surgiram em um instante, varrendo todas as direções e fazendo com que as águas do rio Pang subissem violentamente. Ao testemunhar essa cena, o deus do rio Guzhou ficou profundamente comovido e imediatamente entendeu por que o deus Lobo havia pedido que ela parasse o fluxo do rio. Apenas o traço da intenção da espada que vazou da bainha foi suficiente para inundar todo o rio Pang, fazendo com que suas águas se transformassem em uma enchente que submergiu ambas as margens. Um esplendor radiante brilhou de Guzhou, envolvendo rapidamente as águas do rio Pang. Vestida com vestes divinas, Guzhou continuou a subir dentro do rio, rangendo os dentes enquanto liberava todo o seu poder como deusa do rio, usando a força poderosa de uma deusa da água para interromper firmemente o fluxo do rio Pan. As ondas implacáveis da intenção da espada dentro do rio fizeram todo o seu corpo tremer e sua forma balançar. Felizmente, a intenção da espada não era direcionada a ela, e o que ela enfrentou foram apenas ondulações, com o poder do deus do rio para aliviar a força. Mesmo assim, a pele de Guzhou ficou um pouco pálida e ela tremeu violentamente. Um medo incrédulo surgiu em seu coração. Ondulações. São apenas ondulações. Só a ondulação causada pelo desembainhar da espada já estava prestes a ultrapassar sua capacidade de controle. Se o Deus Lobo apontasse aquela espada em sua direção, que cenário desesperador e aterrorizante seria! É assim que se parece a inigualável esgrima do mundo. Na verdade, ouvindo apenas rumores, nunca se pode compreender o terror da espada do Deus Lobo. No entanto, o mais assustador é que esta espada ainda não foi verdadeiramente desembainhada. Guzhou, o deus do rio, olhou para o palácio aquático abaixo, seu rosto pálido enquanto a antiga espada azul escura tremia levemente. Então, a espada subiu lentamente. Um certo medo que emanava das profundezas da alma o abalou e, com o desembainhar da espada, ecoou silenciosamente no rio. Naquele momento, todas as criaturas dentro do Palácio das Águas do Rio Pang, incluindo os peixes não iluminados e os seres aquáticos, se encolheram no leito do rio, tremendo de medo e admiração. O poder do trovão celestial matador de deuses, que destrói tudo, é o medo mais primitivo de todas as criaturas mundanas. É completamente imparável. Capítulo 285. Inigualável no mundo. Acima do rio Pang, a água do rio subia. Um grande barco navegava rio abaixo com sua vela erguida pelo vento, deixando rapidamente para trás as colinas verdes de ambos os lados.
Como a única terra pura no país do Passo de Fogo, onde demônios malignos não ousam se aproximar e correr soltos, os navios no rio ainda vêm e vão sem parar, mantendo a hidrovia comercial mais básica. Entretanto, nem mesmo o rio Pang consegue reproduzir sua antiga prosperidade no país do Passo de Fogo, onde demônios malignos estão desenfreados atualmente. Há menos barcos navegando na superfície do rio do que antes do início da devastação demoníaca. Além disso, o número de guardas em navios mercantes é várias vezes maior que o normal. Entretanto, o grande barco à nossa frente é evidentemente diferente. No grande barco pouco povoado, há muito pouco movimento, exceto pelos membros mais básicos da tripulação e uma dúzia de magos em vestes pretas. O mago líder usa uma pequena cobra verde e branca nos lóbulos das orelhas, o que o identifica como um vuzu de uma cidade próxima. O nome dela é Elanzen. No Philippines Country, essa pessoa é uma celebridade. A existência da Caverna do Inferno Verde foi descoberta pelos Vuzu da cidade de Fushan com a ajuda do Deus Lobo. Em certo sentido, ela é quem desvendou essa grande batalha entre bruxos e males. Nos últimos 6 anos, Elanzen tem sido alvo de ataques cruéis organizados pelas criaturas malignas da Caverna do Inferno Verde, que nutrem um ódio profundo por ela. Todas as vezes, Elanzen escapa por pouco da morte. Mas talvez não fosse seu destino perecer, pois toda vez que Elanzen se recupera dos ferimentos, seu cultivo atinge novos patamares. Ao longo de 6 anos, Elanzen enfrentou vários encontros com a morte, o que acabou resultando em seu cultivo superar o de seu antigo eu de 6 anos atrás. Hoje em dia, ela já estabeleceu sua ilustre reputação e seu nome causa medo nos corações das criaturas demoníacas ainda mais do que Gongshu Jie, da Cidade das Mil Agulhas, que é conhecido por matar demônios sem pestanejar. Portanto, em teoria, nenhuma criatura demoníaca deveria ousar provocá-los durante esta missão de escolta. Mesmo assim, Elanzen não ousa encarar isso levianamente. Dentro da cabana, há uma jarra preta atrás da outra, cada uma contendo as almas de centenas de bruxos caídos. Todos eles pereceram em uma grande batalha há pouco tempo. Elanzen deve entregar as almas desses mártires ao Palácio das Águas do Rio Pang sem nenhum contratempo no caminho e não pode se dar ao luxo de relaxar nem por um momento. Portanto, quando as águas do rio Pang começaram a tremer violentamente, Elanzen no convés de repente abriu os olhos e se levantou. Tome cuidado! O grito baixo de Elanzen ecoou no barco, assustando todos os 12 magos a bordo, que instintivamente entraram em formação. Uma explosão de luz vermelha flamejante envolveu rapidamente todo o navio, fazendo com que vários magos corressem imediatamente para o lado de Elanzen com expressões preocupadas. Vuzu Elan, o que aconteceu? De pé na beira do convés, Elanzen olhava fixamente para as águas do rio Pang abaixo e disse: há uma perturbação no rio Pang. Algo assustador está sacudindo as águas do rio. As palavras de Elanzen deixaram os magos se olhando confusos. Bem, o deus da água do rio Pang tem um cultivo excepcional e não está sob a jurisdição do Senhor. Receio que nenhum demônio maligno ousaria agir de forma imprudente aqui. Sim, Vuzu Elan, você sentiu algo errado? Os magos perguntaram cautelosamente, sentindo que Vuzu Elan havia ficado um tanto nervosa desde suas experiências de quase morte. Ao longo do caminho, esse tipo de situação assustadora aconteceu diversas vezes, mas em nenhuma delas aconteceu nada. Elanzen olhou profundamente para eles, entendendo seus pensamentos, mas não explicou que havia demônios malignos espreitando na estrada anterior. Ela olhou novamente para o calmo rio Pang, franziu a testa e pensou por um momento antes de sorrir de repente. Ela disse: de fato, nenhum demônio maligno ousa agir de forma imprudente no rio Pang. Diante do olhar surpreso dos magos, Elanzen sorriu e apontou para o rio à frente, dizendo: olhem aquilo. Seguindo a direção apontada por Elanzen, todos os magos olharam. Entretanto, na superfície do rio, a água estava turbulenta, mas, como sempre, não havia nada de anormal. Os magos ficaram um pouco confusos. O que Vuzu Elan está nos pedindo para olhar? Vendo a expressão confusa dos magos, Elanzen não explicou.
De pé no convés, Elanzen segurava o corrimão com as duas mãos, olhando para a superfície distante do rio como uma expressão nostálgica e melancólica. Eu não esperava ver o Deus Lobo aqui novamente. Tal sentimento surgiu no coração de Elanzen. E no momento seguinte, uma luz vermelho sangue de repente atravessou a superfície do rio Pang e subiu para o céu. Zumbido. Com um som abafado, naquele momento, ressoou nas mentes de todas as criaturas vivas em ambos os lados do rio Pang. Muitos magos no convés tremeram e se ajoelharam em um instante. A luz vermelho sangue da espada ficou profundamente gravada em suas retinas, transformando-se no medo mais profundo de suas almas, e voou diretamente para a direção noroeste. Os violentos ventos sopravam sobre o rio Pang, e todos os barcos balançavam e rangiam. Estranhamente, a água do rio parecia pegajosa, grudando fortemente nos barcos que balançavam violentamente, e nenhum barco virou durante essa tempestade extremamente violenta. O que é aquilo? Da boca dos magos saíam gritos roucos e assustados. Quase incapazes de acreditar no que seus olhos estavam vendo. A luz da espada voando em direção ao noroeste parecia dividir os céus e a terra, destruir todas as coisas e, no momento de sua aparição, privou cruelmente todas as cores entre os céus e a terra. Quando todos os seres vivos viram aquela espada, o mundo diante de seus olhos ficou reduzido apenas a preto e branco. A única coisa que ainda tinha cor era a luz da espada. O medo indescritível varreu todas as direções, seguindo a direção da luz da espada voando pelo céu. A sensação aterrorizante de um mundo em ruínas e da destruição de todas as coisas se espalhou pelo reino mortal. A luz vermelho sangue da espada atravessou o céu, destruiu as nuvens e brilhou sem som, mas a uma velocidade surpreendente. Sob a luz da espada, a terra desolada, as cidades humanas, as montanhas, as florestas, as feras e os cultivadores demoníacos estavam todos aterrorizados e agachados de medo naquele momento. Todos os seres vivos que viram a luz da espada, independentemente de seu nível de cultivo, se haviam aberto sua consciência espiritual, se eram bons ou maus, todos tinham a mesma mente vazia e medo. O medo indescritível estava profundamente gravado nos corações e almas de todos os seres vivos no Fir Pass Country naquele dia. 3.000 milhas de vento e neve, todo o prestígio e glória se transformaram em pó neste momento. Inúmeros demônios e monstros lamentavam miseravelmente e se ajoelhavam no chão, esperando para serem executados, sem nem mesmo um sinal de resistência. Centenas de magos olharam confusos para o deserto e caíram de joelhos, incapazes de se controlar devido a um medo profundo que emanava de suas almas. Dentro do vale montanhoso, coberto de névoa sangrenta, o grande demônio recluso uivava furiosamente, tentando resistir. No entanto, suas pernas se recusaram a obedecê-lo, incapazes de se levantar e ajoelhando-se no chão. Todo o seu orgulho e nobreza foram impiedosamente esmagados naquele momento. No entanto, a luz da espada nem sequer o viu. Mesmo passando pelo vale da montanha onde estava escondido e sentindo sua existência, não quis parar por um instante sequer. Ele voou impiedosamente e friamente para longe, continuando em direção ao alvo travado. Tal indiferença destruiu cruelmente o desejo do grande demônio por um orgulho final heróico. Diante desta luz de espada que cobre o céu e a terra e abala todos os seres, não há distinção entre o grande demônio, os mortais e os cultivadores de demônios. Naquele momento, todos sob o céu sabiam claramente. Sejam os gigantes demoníacos que dominavam uma região e tinham reputações notórias, ou os respeitados anciãos com habilidades excelentes no caminho da retidão, todos eles eram apenas mortais insignificantes diante desse ímpeto de espada sem paralelo. Não vale a pena mencionar. Capítulo 286. O medo vence ao ouvir o vento. O vento, frio e sombrio, varria a planície desolada, agitando a grama seca e murcha. O trovão branco demoníaco avançou pela terra devastada e continuou a avançar em direção à distância. Em certo momento, sentiu uma aura familiar e parou de repente. No topo da montanha, não muito longe dali, havia uma figura familiar. Ele rapidamente pressionou o trovão branco e se inclinou em sua direção.
Acima do topo da montanha, todos os seres demoníacos se levantaram. Ao ver sua chegada, todos os seres demoníacos falaram: todos estão aqui, podemos ir agora. Correto, correto, correto. Podemos ir agora. Os ansiosos seres demoníacos não conseguiram se conter e incitaram a figura parada na beira do penhasco. Era um ser demoníaco com asas nas costas, nariz adunco e olhos pequenos, parecia incrivelmente feroz. Diante da insistência de todos, o ser demoníaco com o nariz adunco falou friamente: não vou esperar por isso. Depois de falar, o ser demoníaco com o nariz adunco virou a cabeça e olhou para o demônio que se aproximou de repente, perguntando: o que você está fazendo aqui? O ser demoníaco que acabara de pousar rapidamente curvou-se e saudou, dizendo: Lorde Falcão Solitário, eu sou o pequeno Gali. Nós nos conhecemos há 3 anos na Montanha do Dragão Caído. A autoapresentação de Little Gali fez Lomliavk franzir levemente as sobrancelhas. 3 anos atrás, a Caverna do Inferno Verde planejou uma emboscada para matar Vozuelanzen da cidade de Fushan e convidou alguns seres demoníacos do exterior para participar, com o ponto de encontro definido nas Montanhas da Queda do Dragão. Lomliavk participou naquela época e de fato conheceu muitos seres demoníacos, embora a maioria deles fossem apenas conhecidos de passagem. No entanto, a memória dos cultivadores é extremamente poderosa. Depois de pensar um pouco, Falcão Solitário lembrou-se de que já tinha visto aquele ser demoníaco que se autodenominava Pequeno Vendaval antes. A outra parte respeitosamente lhe ofereceu uma taça de vinho, mas como seu cultivo era baixo, ele não levou isso muito a sério. Ao ver outro grupo aparecendo, Lomliavk franziu as sobrancelhas levemente e perguntou: o que você está fazendo aqui? O pequeno Gali respondeu apressadamente: eu, sem querer, cheguei a este lugar e acabei encontrando você, Sir Avik, então vim prestar minhas homenagens. Enquanto falava, Little Gali olhou secretamente para os seres demoníacos presentes e perguntou cautelosamente: os respeitados veteranos estão todos reunidos aqui para algum grande evento para se preparar? Organizado pelos veteranos da Caverna do Inferno Verde. No passado, a Caverna do Inferno Verde tinha uma reputação muito alta entre os seres demoníacos. Afinal, no país do Passo de Fogo, um lugar que floresce com o caminho divino e é conhecido como a Terra dos Demônios Extremos, esta caverna demoníaca foi capaz de estabelecer uma fundação tão grande do zero. Até mesmo os seres demoníacos que vêm de fora do país admiram muito isso. Ao falar do Senhor de todos os demônios, o dono da Caverna Verde do Inferno, todos dariam um joinha, e ninguém deixaria de admirá-lo. Como resultado, os seres demoníacos da Caverna do Inferno Verde têm uma posição de destaque e uma reputação muito alta no caminho demoníaco. Toda vez que isso é mencionado, nenhum cultivador demoníaco deixa de elogiá-lo. Entretanto, desta vez, a investigação de Little Gali provocou zombaria de muitos seres demoníacos. Um grande acontecimento. É claro que há um grande acontecimento: escapar para salvar nossas vidas. É isso mesmo. Vamos escapar para salvar nossas vidas. Aqueles veteranos da Caverna do Inferno Verde. Esse garoto deve ter levado um coice de burro, sem saber que a Caverna do Inferno Verde estava prestes a ser destruída. Agora, quem diabos se atreve a ter qualquer coisa a ver com a Caverna do Inferno Verde? É isso mesmo, aquelas criaturas de vida curta da Caverna do Inferno Verde não têm muitos dias bons pela frente. Quem se importaria com elas agora? O ridículo implacável dos seres demoníacos deixou o Little Gali um pouco confuso. A Caverna do Inferno Verde, antigamente reverenciada pelo caminho demoníaco, como pode ser tão desprezada? Esses veteranos do caminho demoníaco têm algum tipo de rancor contra a Caverna do Inferno Verde. Lomliavk franziu a testa enquanto olhava para o pequeno demônio à sua frente e perguntou: você não sabe o que aconteceu ontem? Bem, por favor, perdoe minha ignorância, Lord Avik, mas a que você está se referindo? Aconteceu alguma coisa importante ontem? Perguntou o pequeno Gali, cautelosamente.
Como esperado, essa pergunta mais uma vez provocou inúmeras risadas zombeteiras dos seres demoníacos. Ah, ignorante, sem noção. E com habilidades tão baixas, você ousa andar por aí na região da passagem de fogo. Você realmente não conhece a imensidão do céu e da terra, riram eles. Ele provavelmente não sobreviverá por muito tempo nesta região das passagens de fogo se nem souber dos grandes eventos que aconteceram ontem. O pequeno Gali ficou completamente estupefato com a risada zombeteira dos demônios. Entretanto, todos os demônios aqui são muito mais fortes do que ele, e ele sabia que não podia se dar ao luxo de provocar ninguém. Portanto, diante do ridículo dos demônios, o pequeno Gali não ousou atacar e continuou a buscar humildemente conselhos em voz baixa. Posso perguntar respeitosamente aos veteranos qual foi o principal evento ocorrido ontem. Mas assim que Little Gali terminou de falar, um trovão branco apareceu no céu distante. Um demônio cavalgou o vento e veio em direção a este lugar. Entretanto, apesar dos ventos fortes, não havia nenhum traço de aura demoníaca, o que fazia com que o lugar parecesse extremamente discreto. O pequeno Gali e os demônios presentes se viraram para olhar a figura que se aproximava correndo. Os demônios clamaram, ignorando o pedido de informação de Little Gali. Desta vez, não pode haver nada de errado, certo? Certo, é este, não é? Droga, se não formos embora logo, eu vou chegar mesmo. Enquanto os demônios clamavam sem parar, o falcão solitário assentiu indiferentemente e disse: é exatamente isso que eu estava esperando. O pequeno Gali, por outro lado, arregalou os olhos e reconheceu o demônio que veio correndo. Ele também era um poderoso cultivador de técnicas demoníacas, que conhecera na Montanha da Queda do Dragão 3 anos antes. Sua personalidade era extremamente arrogante. Toda vez que esse demônio sai, ele se exibe de uma maneira sinistra e perversa, como se estivesse convidando os bruxos a descobri-lo, sem medo de ser detectado. Portanto, sua aparição é sempre acompanhada de derramamento de sangue e carnificina, com rios de sangue fluindo junto com a matança do mago. Ele tem uma reputação feroz tanto nos caminhos do bem quanto do mal na região da passagem de fogo. Ele é um demônio verdadeiramente feroz e maligno. Mas agora, esse demônio que costumava ser dominante e autoritário em todos os lugares está surpreendentemente discreto, chegando apenas com uma rajada de vento regular. Não tinha mais a arrogância e a imprudência do passado, nem ousava demonstrar intenções malignas ou assassinas, parecendo um cultivador comum, sem ousar revelar nenhuma anormalidade. E enquanto voa, ele fica olhando para frente e para trás, com um olhar nervoso e preocupado, como se temesse o aparecimento de perseguidores. Ver uma aparência tão assustada e ansiosa deixa o pequeno Gali ainda mais confuso. O que aconteceu ontem? Por que todos esses demônios seniores mudaram tanto? Apesar do desdém dos demônios mais velhos presentes pela caverna do Inferno Verde, até mesmo o demônio que chega parece estar extremamente assustado, como um pássaro assustado, como se tivesse sido muito assustado. O que aconteceu ontem? O pequeno Gali está cada vez mais perplexo em seu coração. Vagamente, também há algum medo. Os demônios reunidos aqui são todos de alto cultivo. Quando se reúnem, é certo que algo grande está prestes a acontecer. Mas agora parece que eles estão planejando escapar. Mas o que poderia ser tão assustador a ponto de fazer com que tantos cultivadores malignos seniores ficassem assim? Não restava nenhum resquício do estilo de um mestre. Todos estavam extremamente ansiosos. O pequeno Gali estava confuso, pretendendo perguntar, mas o demônio havia impulsionado o vento e pousado no topo de uma pequena montanha. Assim que pousou, começou a falar com urgência. Certo, todos vocês estão aqui. Se estão todos aqui, então vamos logo. A caminho daqui, ouvi de um transeunte que o deus lobo da montanha Anil está hospedado no Palácio das Águas do Rio Pang e não fará nenhum movimento por um curto período. Se corrermos mais rápido, não correremos perigo de vida. O relato apressado do demônio deixou o Little Gali perplexo.
Será possível que o Deus Lobo da Montanha Anil esteja planejando atacar esses cultivadores malignos senhores aqui presentes? É por isso que eles estão fugindo para salvar suas vidas. No entanto, ninguém entre os demônios malignos presentes se preocupou em explicar. À medida que um número de pessoas chegava, Lonavik, com seu nariz adunco, gritou e se transformou, tornando-se instantaneamente um falcão enorme com centenas de metros de comprimento. Ótimo! Vamos! O enorme falcão falou e disse: já que recebi sua gentileza, prometo levá-los para longe da região das passagens de fogo. Subam todos! Ao mesmo tempo em que Lonavik falava, todos os demônios malignos voaram para suas costas, evidentemente pretendendo que o veloz Lonavik os carregasse para escapar. A aparição desesperada dos demônios malignos enquanto corriam para salvar suas vidas deixou Litlegali atordoado. Quando o enorme falcão abaixou o corpo e se preparou para decolar, ele olhou para Litlegali no topo da pequena montanha e falou: se você ainda quer permanecer vivo, então saia rapidamente da região do Passo de Fogo e quanto mais longe, melhor. É tarde demais. Assim que a espada do Deus Lobo da Montanha Anil cair, não haverá nem chance de escapar. Depois de falar, o enorme falcão abriu suas asas e desapareceu da vista de Litlegali em um instante, voando em direção ao horizonte distante. A velocidade era tão rápida que estava além do raciocínio normal. Em meio aos ventos violentos, Litlegali ficou perplexo no topo da montanha, olhando para o céu vazio, ainda sem saber o que havia acontecido. Até agora, ele só sabe de uma coisa. A razão pela qual esses membros senhores do caminho mágico estão tentando escapar parece estar relacionada ao suposto Deus Lobo da Montanha Anil. Capítulo 287. Mui, a água escura do lago permanecia parada no meio das montanhas e da floresta, parecendo um espelho. Enquanto a brisa soprava, não havia nenhuma ondulação nas águas escuras, calmas como a superfície de um espelho imaculado. Abaixo da superfície do lago, nas águas escuras como tinta, havia um misterioso palácio subaquático. Não havia nenhum esplendor ou aura de fortuna no palácio subaquático, nem nenhuma formação defensiva à vista. O palácio subaquático, submerso nas águas escuras do lago, estava coberto de plantas aquáticas escuras e corais bizarros entre suas estruturas de tijolos e telhas, e alguns peixes pretos anormais e horríveis também espreitavam por perto. Parecia mais uma ruína subaquática desolada e abandonada. No entanto, nas profundezas do palácio subaquático, completamente escuro, havia uma figura sentada calmamente em uma plataforma elevada, olhando friamente para as muitas cadeiras à sua frente. O salão de conferências preto, que deveria estar cheio de pessoas, agora estava completamente vazio, com apenas algumas sombras dispersas ocupando seus assentos. Em certo momento, a sombra à cabeceira da mesa olhou para cima e para o céu. Embora a água do lago estivesse escura e sem luz, o olhar da sombra parecia conseguir penetrar a água e vislumbrar o mundo exterior. Ele falou: parece que só alguns de nós vieram hoje. Com o som da voz da sombra sinistra desaparecendo, uma mulher ao pé da mesa zombou. Um grupo de ratos covardes se gabava e agia com arrogância, mas agora foram amedrontados por uma única espada como esta. O Deus Lobo da Montanha Anil ainda nem agiu, e esses caras já estão correndo para as colinas. A covardia deles é realmente ridícula. O sorriso desdenhoso da mulher causou um leve frio na atmosfera do salão de conferências escuro. Depois de um tempo, alguém falou lentamente. Xinyang, suas palavras são muito duras. Depois de testemunhar o poder daquela espada ontem, acho que ninguém neste mundo poderia não ter medo. Vocês todos da caverna do Inferno Verde são tão fortes e completamente destemidos. Outra pessoa riu sinistramente e disse: claro, a caverna do Inferno Verde não tem medo. Qual a utilidade de ter medo? Ao contrário de nós, a caverna do Inferno Verde apareceu na lista do Deus Lobo e do Destruidor de Demônios. Podemos escapar e correr, mas a caverna verde do inferno não pode escapar ou fugir. Além de insistir em salvar a cara, eles têm alguma outra escolha? Se fugir fosse eficaz, talvez a caverna verde do inferno já tivesse fugido há muito tempo.
Shi Yun-yang bufou friamente em resposta ao escárnio dessas duas pessoas e disse: como Tigre e Reucave, estamos unidos como um só e não como um grupo de covardes que tem medo de suas próprias sombras. Mesmo que a habilidade do Deus Lobo com a espada seja incomparável, e daí? Ele não consegue nos encontrar e ainda assim não pode nos ferir. Além disso, temos a filha dele em nossas mãos. Ele ousaria nos enfrentar até a morte. Até agora, nenhum membro da Caverna do Inferno Verde fugiu durante a batalha. Shi Yun-yang estava extremamente orgulhosa, e mencionar esse assunto em um momento em que o mal estava desenfreado e o caos era predominante, sem dúvida aumentou seu já inflado senso de orgulho. Entretanto, as duas silhuetas ainda demonstraram desdém e não se falaram mais. Vocês da Caverna Verde do Inferno estão tentando escapar. Qual o sentido de fugir? Há rumores de que o Deus Lobo da Montanha Anil possui a lista de destruidores de demônios, que lista todos os nomes e sobrenomes malignos da Caverna Verde do Inferno. Quando chegar a hora, eles serão eliminados um por um, sem o poder de sua da lista de destruidores de demônios. Na minha opinião, a Caverna Verde do Inferno teria que fugir pelo menos até a metade do caminho. A outra sombra riu com vontade e disse: na metade do caminho. Você realmente superestima o bando de traidores da Caverna Verde do Inferno. Tenha mais confiança. Acho que conseguimos pelo menos chegar a 90%. Você. Shi Yun-yang ficou furiosa de repente. Ela bateu na mesa e disse: se você tiver coragem, venha lá fora e brigue comigo. As duas sombras zombaram e não revidaram, dizendo: qual o sentido de lutar conosco? Mesmo se você vencer, qual o sentido? Vencer prova que a Caverna Verde do Inferno não tem medo do Deus Lobo. Isso mesmo. Se tiver coragem, não brigue conosco. Vá brigar com o Deus Lobo da Montanha Anil. Ontem, aquela espada varreu 5.000 quilômetros com sua energia cortante. A aura opressiva abalou 15 cidades. Por onde a luz da espada passava, os demônios malignos abaixavam a cabeça e lamentavam. Um aviso tão descarado é claramente um tapa na cara da Caverna Verde do Inferno. Isso mesmo. A Caverna Verde do Inferno afirma ser a líder do caminho demoníaco do Sudeste, querendo comandar o caminho maligno. Agora, eles foram esbofeteados pelo Deus Lobo. Se o Senhor de todos os demônios tiver coragem, eles deveriam reunir pessoas para ir ao Palácio das Águas do Rio Pang e lutar contra o Deus Lobo da Montanha Anil até a morte. Só então eles poderão fazer jus ao nome do líder do caminho demoníaco. Isso mesmo. Mesmo que ele não consiga alcançar a glória na vida, ele pôde pelo menos morrer heroicamente. E as duas sombras zombavam de Shi Yun-yang, fazendo piadas com ela, fazendo com que o rosto de Shi Yun-yang parecesse cada vez mais desagradável. Entretanto, na Câmara do Conselho Negro, a figura no topo da sala permaneceu em silêncio e, apesar de sua raiva, ela não ousou causar problemas neste Palácio do Lago Negro. Depois que as duas sombras riram por um tempo, o diabo no topo da sala falou lentamente, interrompendo o riso das duas sombras. Tudo bem, já chega. O diabo no topo da sala olhou friamente para as quatro sombras negras abaixo, e seu olhar se fixou na última sombra que permaneceu em silêncio o tempo todo, dizendo: agora que o Deus Lobo é poderoso e o caminho do mal está em declínio, devemos cooperar e superar as dificuldades. Se não fosse essa sua intenção, você não teria vindo aqui hoje. Você teria deixado a região da Passagem de Fogo com a outra dúzia de outros o mais cedo possível. O diabo no topo da sala disse: então por que discutir um com o outro? Trabalhar juntos para completar o plano que estabelecemos anteriormente é a verdadeira tarefa. As duas sombras que zombaram de Shi Yun-yang antes assentiram e disseram: Mui fala abertamente e é muito mais inteligente do que alguns indivíduos arrogantes que pensam muito bem de si mesmos. Isso mesmo. Nós obedecemos às ordens de Mui. O que quer que Mui diga, faremos imediatamente, sem questionar. Não há outro significado, apenas respeito por Mui. As duas sombras continuaram suas brincadeiras sarcásticas, fazendo comentários incisivos e fazendo com que o rosto de Shi Yun-yang ficasse preto de raiva.
Mas como Mui havia falado, ela não explodiu de raiva e permaneceu em silêncio em seu assento. Ao ver a situação, o demônio conhecido como Mui falou: ótimo, já que todos confiam em mim, não vou recusar. Eu ficarei no comando desta operação. Enquanto falava, olhou para Xi Yunyang e perguntou: Yunyang, você tem alguma objeção? Xi Yunyang respirou fundo e balançou a cabeça, dizendo: Yunyang não tem objeções. Desde o início, Yunyang disse que a caverna do Inferno Verde não deveria interferir neste assunto, então só podemos confiar totalmente a você. Estamos dispostos a ouvir os arranjos de Mui. Agora que a situação está se deteriorando, é uma sorte para nós que Mui esteja disposto a assumir o comando. Yunyang também está disposto a seguir as ordens de Mui sem questionar. Depois que Xi Yunyang fez sua declaração, Mui olhou para a última figura negra que não havia falado e disse: e o irmão Mingo? Você tem alguma outra sugestão? No canto do salão de conferências preto, a figura negra que estivera em silêncio o tempo todo levantou a cabeça indiferentemente e falou: contanto que eu possa receber o que mereço, não me importo com quem se torna o líder. Então Mui riu e disse: tudo bem. Nesse caso, o plano continua o mesmo. Embora estejamos em menor número, estamos mais unidos. Acredito que com o nível de cultivo de cada um e se pudermos trabalhar juntos, certamente conseguiremos obter o que queremos. Capítulo 288. Caos e tranquilidade. Abaixo do Lago Negro, os demônios se reuniram e organizaram seus assentos. Enquanto estávamos no deserto fora do Lago Negro, o cenário era de um caos inimaginável. Muitos demônios malignos de fora do país chegaram à região do Passo de Fogo com a intenção de se aproveitar do caos e matar pessoas para cultivar seus poderes. Eles vieram secretamente e causaram estragos dentro das fronteiras do país. Entretanto, a espada de ontem assustou todos os demônios. Antes de chegarem aqui, eles ouviram falar que existe uma figura formidável no país do Passo de Fogo, conhecido como o Deus Lobo da Montanha Anil, que é famoso por seu ódio ao mal e seu cultivo supremo. Após chegarem ao país do Passo de Fogo, eles aprenderam mais sobre as técnicas de espada incomparáveis do Deus Lobo e como seu cultivo do trovão celestial o torna o inimigo dos demônios malignos. No entanto, se for apenas uma lenda, não tem muito sentido de realidade. Mesmo que o Deus Lobo da Montanha Anil seja incrivelmente poderoso, ele pode realmente ir de porta em porta, matando todos os demônios malignos, um por um. Existem inúmeros cultivadores virtuosos com altos níveis de cultivo no mundo. Se você tiver que recuar toda vez que ouvir que um está por perto, então simplesmente não há lugar para cultivadores malignos ficarem. Além disso, e o Deus Lobo da Montanha Anil? Os renomados Imperador Yan e Lian Shanjing, do país da Passagem de Fogo, também têm ótimas reputações, não é mesmo? No entanto, se dois cultivadores justos estiverem no comando, um local de reunião de demônios como a Caverna do Inferno Verde ainda poderá se desenvolver e crescer. Suas lendas podem ser assustadoras, mas seu desempenho real provavelmente não tem nada de especial. As forças demoníacas na Caverna do Inferno Verde são as primeiras a sofrer o impacto, mas ainda estão à solta. Os demônios ociosos escondidos nas sombras têm ainda menos a temer. Antes de ontem, os demônios malignos tinham pensamentos mais ou menos semelhantes. Entretanto, o golpe de espada de ontem foi como um raio do nada, chocando e despertando todos os demônios malignos. Quando a luz vermelho-sangue da espada destruiu as nuvens e cortou o céu, abrangendo 3.000 milhas e cobrindo 15 cidades, incontáveis demônios malignos se encolheram de medo e lamentaram em desespero por onde a luz da espada passava. Naquele momento, os demônios malignos finalmente experimentaram o medo e o tremor que vem das profundezas da alma. E o que significa ser inigualável no mundo? Porque os demônios da Caverna do Inferno Verde ainda conseguem se desenvolver e crescer bem debaixo do nariz do terrível Deus Lobo da Montanha Anil. Todos os demônios malignos ficaram perplexos e incapazes de compreender. Posteriormente, um veterano no caminho demoníaco revelou razões mais profundas.
Então acontece que o Deus Lobo da Montanha Anil possui uma lista de destruidores de demônios em suas mãos, que registra meticulosamente todos os demônios malignos que devem ser mortos. E os demônios malignos da caverna do Inferno Verde, todos têm seus nomes explicitamente escritos na lista de destruidores de demônios. Assim que chegar a hora certa, o Deus Lobo reunirá e eliminará esses demônios malignos de uma só vez. Neste momento, os demônios malignos perceberam que a razão pela qual a caverna verde do inferno foi capaz de crescer e se expandir sob o nariz do Deus Lobo foi porque ele havia deliberadamente permitido isso antes. Ele deliberadamente permitiu que a caverna do inferno verde crescesse, esperando que o Senhor de todos os demônios reunisse demônios malignos suficientes sob seu comando antes de agir para exterminá-los todos de uma só vez. Essas táticas implacáveis assustaram diretamente os demônios que souberam da notícia, fazendo-os ficar de cabelos em pé e causando-lhes arrepios. Assim que a notícia se espalhou, todos os demônios em fuga se dirigiram para fora das fronteiras do país da Passagem de Fogo, a fim de deixar esta região perigosa antes que seus nomes pudessem aparecer na lista de destruidores de demônios. Eles não ousaram parar e hesitar nem por um instante. Quanto aos demônios da caverna do Inferno Verde, todos lamentavam em desespero. Depois que a espada do Deus Lobo apareceu no mundo, eles quiseram escapar. No entanto, a existência da lista de destruidores de demônios bloqueou completamente qualquer rota de fuga que eles tivessem. Agora eles permanecem na caverna do Inferno Verde, sob a proteção do Senhor de todos os demônios, ainda capazes de se esconder e sobreviver. Assim que eles saírem da caverna do Inferno Verde e fugirem do país da Passagem de Fogo, e não estiverem mais sob a proteção do Lorde Demônio, eles serão facilmente encontrados e mortos um por um pela lista de destruidores de demônios do Deus Lobo. Depois de testemunhar o poder da espada do Deus Lobo no extermínio de demônios de 1000 milhas de ontem, ninguém ousa dizer que o Deus Lobo da Montanha Anil ignorará até mesmo os menores demônios e seres malignos. Porque ontem, mais de uma dúzia de demônios malignos morreram sob a espada do Deus Lobo, todos de baixo cultivo. Eram apenas cultivadores malignos ociosos no caminho demoníaco. Mesmo para existências tão pequenas, semelhantes a peixes, o Deus Lobo não hesita em empunhar sua espada e matá-los diretamente a uma distância de mais de 5.000 quilômetros. Você acha que o cultivo elevado desses cultivadores demoníacos pode salvá-los? Por um tempo, todos os demônios no caminho demoníaco entraram em pânico. Independentemente do seu nível de cultivo ou força, todos fugiram às pressas do país da Passagem de Fogo e não ousaram mais permanecer dentro de suas fronteiras. À medida que os demônios malignos fugiam, eles naturalmente não conseguiam evitar cruzar caminhos e lutar com os magos do país da Passagem de Fogo. Por um tempo, a fumaça subiu por toda a região da Passagem de Fogo, enquanto a luta não parava. Um grande número de demônios malignos pereceu nas montanhas, florestas e áreas selvagens, e aqueles que não conseguiram escapar da região da Passagem de Fogo morreram nas mãos dos magos. Entretanto, o combate de alta intensidade também causou um aumento significativo no número de baixas entre os magos. Dentro do Palácio das Águas do Rio Pang, 2 grandes navios chegaram consecutivamente em 3 dias, cada um carregando vários jarros pretos em suas cabines. Apesar das lutas intermináveis e do caos lá fora, o Palácio Aquático sob o Rio Pang permaneceu pacífico como sempre. Vestido com uma túnica branca, Lueng estava sentado no pátio, examinando alguns livros de feitiços secretos preservados no Palácio das Águas do Rio Pang. Ele parecia completamente indiferente aos conflitos externos. Xiaowei estava parada não muito longe, carregando a espada do trovão celestial verde escura nas costas. Ela franziu as sobrancelhas e silenciosamente cultivou suas habilidades. Com a ajuda dos frutos de pêssego da montanha e a capacidade de cultivar constantemente dia e noite, a garotinha já havia superado Lueng em termos de reino. No entanto, o método de cultivo de Lueng era diferente do das pessoas comuns. Ele não seguiu o caminho de refinar os 5 elementos em seu peito e transformá-los nas 3 flores no topo de sua cabeça.
Depois de abrir a porta do céu, ele continuou seu cultivo, dissipando gradualmente a névoa do palácio celestial dentro do nevoeiro e transformando o céu e o mar ilusórios em realidade. Embora ainda estivesse longe de dissolver todas as nuvens e revelar a verdadeira face de todo o palácio celestial, Lueng sabia que havia feito um rápido progresso em seu tempo de cultivo. Entretanto, Lueng não tinha a paciência de Xiaowai, que cultivava cada momento do dia de 24 horas, e o cultivo prolongado podia ser monótono e chato. Agora que ele saiu para relaxar, também é bom ler um livro e fazer uma pausa secreta. Depois de dominar duas técnicas simples, Lueng estava prestes a folhear o próximo livro quando viu o garotinho, Shen Wuyo, hesitando do lado de fora da porta, como se estivesse em dúvida se entrava ou não. Lueng pensou por um momento, largou o livro em suas mãos e sorriu enquanto falava. Você precisa de alguma coisa, Wuyo? A iniciativa de Lueng fez o corpo do menino ficar ligeiramente rígido. Mas quando Lueng o chamou, ele não teve escolha a não ser entrar no pátio e ficar parado sem jeito na frente de Lueng, falando hesitantemente. Pai, posso falar com você? A iniciativa do garotinho fez Lueng sorrir levemente. Desde que acordou, esse rapazinho vem evitando Lueng intencionalmente. Lueng soube pelo depoimento de Purplefish como ela enganou e confundiu o garotinho, então ele não ficou surpreso com isso. Agora que ele viu o garotinho finalmente criar coragem para se apresentar, ele apenas sorriu e disse: Diga o que você tem a dizer. Xiaowai não é uma estranha, não precisa ficar hesitante perto dela. Não muito longe, Xiaowai lançou um olhar frio naquela direção, depois desviou o olhar e continuou treinando. Obviamente, ela não estava interessada no conflito do menino. Capítulo 289. Pequena Raposa Demônio. Durante esses poucos dias, o garotinho estava ouvindo secretamente muitos rumores e notícias de dentro do Palácio das Águas do Rio Pani. Das conversas entre as criadas aquáticas e os guardas, ele aprendeu muitas coisas, incluindo a situação atual, assim como o feito de alguns dias atrás, quando a espada de seu pai viajou 3.000 milhas e a aura da espada cobriu 15 cidades, assustando os demônios e fazendo com que todos os males fugissem. Naquele momento, os seres aquáticos dentro do rio Pang estavam discutindo isso com grande admiração e um senso de honra. Afinal, aquela espada foi desembainhada dentro do Palácio das Águas do rio Pani. Mas quanto mais ele entendia a imagem imponente de seu pai aos olhos dos estranhos, mais confuso e intrigado o menino ficava. Tudo o que aconteceu dentro dessa ilusão, embora conhecido como falso e uma miragem enganosa depois de acordar. No entanto, havia algumas perguntas que ainda pairavam no coração do menino, deixando-o incapaz de desatar os nós. Depois de dias de hesitação e turbulência, ele finalmente foi até Lueng e escolheu acreditar em seu próprio pai. Diante do sorridente Lueng, o menino respirou fundo e disse: Papai, posso te fazer algumas perguntas? Bem, Wuyo, por favor fale, disse Lueng. O garotinho cerrou os punhos nervosamente, mais uma vez e se animava continuamente, antes de finalmente falar. Papai, você disse que não deveríamos tolerar ou perdoar os demônios malignos, e que devemos erradicá-los, mas correm boatos de que você tem uma lista de destruidores de demônios aqui, com todas as criaturas malignas da Caverna Verde do Inferno registradas nela. E que você permitiu que a Caverna Verde do Inferno se fortalecesse para poder eliminá-los todos de uma só vez. O garotinho disse com certo desconforto. Seria realmente bom eliminá-los todos de uma vez. Mas nas décadas em que esses demônios malignos cresceram e causaram estragos, inúmeras pessoas inocentes foram prejudicadas por eles. Isso, mesmo que você consiga eliminar completamente as criaturas malignas da Caverna do Inferno Verde no futuro, essas pessoas inocentes que foram prejudicadas pelos demônios não poderão ser trazidas de volta à vida. Assim que o menino falou, ele mencionou tal incidente. Lueng ficou um pouco surpreso, mas não sabia se ria ou chorava. Balançando a cabeça, ele disse: Quem te disse que eu tenho uma lista de destruidores de demônios? Esqueça a ideia de você não ter visto, nem eu mesmo vi.
Vendo a expressão extremamente chocada do garotinho, Lueng deu de ombros e disse: a existência da lista de destruidores de demônios nada mais é do que uma ferramenta do Senhor de todos os demônios. Para intimidar os demônios e afugentar seus subordinados que queriam escapar, ele inventou essa coisa. Agora que o mundo sabe que Lueng tem a lista de destruidores de demônios, os demônios na caverna do Inferno Verde não ousam mais fugir. Eles só podem ser ligados ao navio de guerra do Senhor de todos os demônios na caverna do Inferno Verde. Se um afunda, todos afundam, e se um prospera, todos prosperam. O relato de Lueng deixou o menino um tanto confuso. Então, a lista de destruidores de demônios foi inventada pelo Senhor de todos os demônios. Mas os rumores sobre a lista de destruidores de demônios assustaram as forças demoníacas e fizeram sua reputação se espalhar por toda parte. Pai, se o Senhor de todos os demônios agir dessa forma, isso não aumentaria seu moral e destruiria a glória da própria caverna do Inferno Verde. O garotinho não conseguia entender. Lueng suspirou e disse: esta é apenas uma medida desesperada, e o Senhor de todos os demônios foi levado ao seu limite. Caso contrário, ele não recorreria a medidas tão extremas. Depois de falar, Lueng olhou para a entrada do pátio e sorriu, perguntando: a senhora deusa do rio tem algo para fazer? Na entrada do pátio, Guzhou, o deus do rio, vestido com uma túnica taoísta, estava do lado de fora. Quando Lueng falou, Guzhou sorriu e disse: para o deus lobo, há uma mulher raposa cultivadora de demônios lá fora que afirma ser uma velha amiga do deus lobo, e ela quer ver você. Eu me pergunto como lidar com isso. As palavras de Guzhou fizeram o garotinho ao lado dela se assustar de repente, e ele imediatamente tirou da cabeça todas as questões confusas dos últimos dias. Ele olhou para Lueng com grande entusiasmo, sabendo que o mensageiro da caverna do Inferno Verde havia chegado. Porque Lueng havia mencionado anteriormente que se a caverna do Inferno Verde enviasse um mensageiro, era muito provável que fosse a mulher raposa chamada Suxia Uxiao. Ouvindo as palavras de Guzhou, Lueng também não pôde deixar de ficar surpreso. Ah! Uma mulher raposa demoníaca quer me ver? Lueng sorriu e balançou a cabeça, dizendo: eu estava pensando que o mensageiro da caverna do Inferno Verde deveria estar vindo hoje em dia. Eu não esperava que eles realmente viessem. Ah, parece que o Senhor de todos os demônios realmente está no limite. Ele sorriu e disse: por favor, deixe a pequena raposa entrar. Eu realmente tenho uma história com ela e está na hora de nos encontrarmos novamente. As palavras de Lueng deixaram Guzhou um pouco surpreso. Então a mulher raposa era na verdade uma mensageira da caverna do Inferno Verde. Que estranho, ela claramente não tem nenhuma energia demoníaca. Balançando a cabeça emocionada, Guzhou se despediu e saiu para cumprimentar a mulher raposa Suxia Uxiao que esperava na porta. Lueng, por outro lado, sentou-se imóvel no pátio, esperando a chegada da mulher raposa com Shen Wuyo e Xiaowai. A expressão de Xiaowai era fria enquanto ela calmamente caminhava atrás de Lueng e ficava ao seu lado. O jovem Shen Wuyo, por outro lado, tinha uma expressão animada. Se não fosse pelo fato de Lueng não ter se movido, ele já teria saído em busca da mulher raposa. Eles não precisaram esperar muito, logo uma figura que Lueng conhecia chegou ao pátio com a orientação de uma sereia serva. Dentro do Palácio das Águas do Rio Pang, onde os peixes nadavam, a pequena raposa Suxia Uxiao, com orelhas pontudas de raposa, curvou-se levemente e cumprimentou, dizendo: olá, Deus Lobo e irmã Xiaowai. Lueng olhou-a de cima a baixo, sorrindo enquanto dizia: depois de fugir por vários anos, Xiao Xiao se tornou ainda mais adorável, então fugir pode melhorar a pele de alguém. As palavras provocantes de Lueng fizeram com que a expressão séria que a pequena raposa mantinha à força desmoronasse em um instante. Seu rosto ficou vermelho e ela ficou um pouco envergonhada, tímida demais até para falar. Lueng então riu e disse: o quê? Depois de fugir por vários anos, mesmo que sua pele tenha melhorado, o preço a pagar é que você nem consegue falar direito. As palavras de Lueng deixaram Suxia Uxiao extremamente envergonhada. Ela abaixou a cabeça e disse hesitante:
Xiao Xiao foi embora sem se despedir, e eu me sinto culpada por não corresponder à orientação e às expectativas do Deus Lobo Sênior. Estou envergonhada em meu coração, então peço desculpas por não ousar falar. Lueng balançou a cabeça e disse: você tem vergonha de falar quando me vê? Se você conhecesse a bruxa vulgo, ficaria tão envergonhado que gostaria de se esconder em um buraco no chão, não é? Essa frase deixou a pequena raposa um pouco assustada, seguida por uma expressão inquieta. Bruxa vulgo, ela levantou a cabeça e olhou para Lueng, perguntando: Senhor Deus Lobo, a bruxa vulgo está bem agora? Lueng suspirou e disse: que bom que você ainda se lembra de se importar com ela. A bruxa vulgo se esforçou muito por você, suspiro. Falando assim, Lueng disse: mas, para ser sincero, não sei como ela tem passado ultimamente. Afinal, não a vejo desde que nos separamos, há 5 anos. Achei que ela viria à região do Passo de Fogo para te encontrar, mas agora não há notícias dela por aqui. É possível que você tenha se escondido bem demais, impossibilitando que ela tome alguma atitude. Lueng disse: mas se você quiser vê-la, na verdade é simples. Lueng olhou para a jovem raposa à sua frente, com um olhar calmo. Desde que eu divulgue a notícia de que o demônio raposa Suxiao está viajando comigo, acredito que não demorará muito para que a bruxa vulgo venha vê-lo. Afinal, no coração dela, você é o digno sucessor que recebe o manto da responsabilidade. Capítulo 290. A lista de destruidores de demônios realmente existe. O sucessor que recebe o manto da responsabilidade. As palavras de Lueng fizeram Suxiao parar momentaneamente. Então, a pequena raposa demônio abaixou a cabeça em desânimo e disse: sei que venho de uma origem humilde e não sou uma pessoa virtuosa. Não estou qualificado para ser discípulo da bruxa vulgo. Tal resposta, cheia de inferioridade e decepção, estava muito longe da pequena raposa animada e desenfreada que ela costumava ser. Entretanto, quando ela respondeu daquela forma, Lueng simplesmente sorriu e não continuou a pensar no assunto. Ele disse: certo, vamos falar sobre o assunto de verdade. Xiao Xiao, como mensageiro da caverna verde do inferno, o senhor de todos os demônios está me pedindo algo específico desta vez. Lueng de repente levantou questões sérias, o que deixou a pequena raposa demoníaca ligeiramente assustada. Ela rapidamente se forçou a se libertar daquele humor melancólico e abatido e disse: o mestre Lorde Demônio disse que a caverna do inferno verde não ousa negociar com o Deus Lobo. A razão pela qual escoltaram a senhorita Vuiu antes foi por preocupação com sua segurança, não com a mínima intenção de chantagear o Deus Lobo. Agora que o Deus Lobo desceu ao mundo mortal, o mestre Lorde Demônio não ousa mais reter a senhorita Vuiu. Mais tarde, quando a situação se estabilizar, alguém será enviado para trazê-la de volta. Por favor, seja paciente, Vossa Majestade, o Deus Lobo. A resposta da pequena raposa foi um tanto inesperada para Lueng. Mas pensando bem, isso também se encaixa no estilo de ações do Senhor de todos os demônios. Lueng sorriu e disse: de fato, como esperado do Senhor de todos os demônios, em termos de temperamento e visão, ele supera demônios comuns em muito. Bem, então, esperarei a caverna verde do inferno para entregar Vuiu. Depois de falar, Lueng olhou para a garota raposa na frente dele e disse: agora que está tudo resolvido, você quer que eu a leve de volta para Madame Green Bamboo? A pequena raposa ficou surpresa e não sabia ao certo por que Lueng mencionou isso de repente. Mas ela ainda respondeu respeitosamente: voltarei à montanha para cultivar mais tarde e não verei Madame Green Bamboo. Como Madame Green Bamboo não me permite intervir no conflito entre os magos e os demônios, não a vejo há vários anos. Após a resposta da garota raposa, Lueng assentiu e disse: a Madame Bambu Verde tem um pouco de consciência, afinal, mas e você? Como planeja lidar com isso? Agora que o conflito entre os magos e os demônios no país do Passo de Fogo está chegando ao fim, todos os demônios da caverna do Inferno Verde estão na lista de destruidores de demônios. Quando a caverna do Inferno Verde for destruída um dia, para onde você irá? Você já pensou sobre essas coisas?
A pergunta de Lueng fez a pequena raposa arregalar os olhos de surpresa. A lista de destruidores de demônios, existe mesmo uma lista de destruidores de demônios aqui na residência do Deus Lobo? Lueng sorriu levemente e disse, não há fumaça sem fogo, e de fato há algo semelhante aqui. Embora não seja tão terrível quanto os rumores lá fora, ele registra os nomes dos demônios na caverna do Inferno Verde. No entanto, poucas pessoas no mundo conhecem esta lista. Eu não esperava que vocês na caverna do Inferno Verde estivessem tão bem informados a ponto de sequer saberem sobre a lista de destruidores de demônios que eu pesquisei secretamente. Depois de falar, sem nem mesmo olhar para a expressão atônita da pequena raposa, Lueng sorriu e redirecionou a conversa de volta ao assunto principal. Vamos falar sobre o seu plano, a destruição dos demônios na caverna do Inferno Verde é iminente. Mas como você não é um demônio e não está na lista de destruidores de demônios, não precisa se preocupar em se sacrificar. Então, quando a caverna do Inferno Verde for destruída no futuro, você buscará vingança pela Madame Bambu Verde. As palavras de Lueng fizeram a pequena raposa ficar um pouco assustada. Então, a pequena raposa se ajoelhou e fez uma reverência profunda diante de Lueng. Imploro ao Deus Lobo que poupe a vida da Madame Bambu Verde. De agora em diante, servirei e retribuirei ao Deus Lobo trabalhando incansavelmente como um boi e um cavalo. O apelo da raposinha não foi, obviamente, um capricho repentino, mas sim algo planejado há muito tempo, só lhe faltou coragem para mencioná-lo. Agora, Lueng mencionou seu plano de destruir a caverna do Inferno Verde, bem como a existência da lista de destruidores de demônios, deixando a saber que Madame Green Bambu realmente não tinha saída. Ela não conseguia mais manter a calma e, mesmo sabendo que seu pedido não era razoável, ela ainda implorou nervosamente ao Deus Lobo. Lueng não impediu a pequena raposa de se ajoelhar. Ele olhou para a pequena raposa à sua frente e disse, você me implora por misericórdia, mas o que você pede não é perdão para si mesmo, mas para a vida dos outros. Esse tipo de apelo não é sincero. Como você não é a Madame Green Bambu, você não pode representá-la, você só pode representar a si mesma. Ao ver a expressão atordoada no rosto da raposinha, Lueng sorriu levemente e disse, se você realmente quer salvar sua Madame Green Bambu, vai traga aqui e deixe-a implorar por misericórdia pessoalmente. Eu darei uma chance a ela por você. As palavras de Lueng fizeram a pequena raposa parecer assustada. Embora ela quisesse dizer que confiava no Deus Lobo, trazendo Madame Green Bambu para vê-lo, mesmo que ela estivesse disposta a fazer isso, Madame Green Bambu nunca ousaria vir. Neste mundo, que demônio ousaria vir e ver o Deus Lobo? A pequena raposa parecia amargurada e não sabia como responder. Ao vê-la tão hesitante, Lueng disse novamente, não se apresse em responder, você pode voltar e pensar com calma. Antes que sua Madame Bambu Verde morra, você pode trazê-la para mim a qualquer momento. Depois de falar, Lueng não olhou mais para a pequena raposa e pegou o livro ao lado dele para continuar lendo. Xiao Ai caminhou até lá e disse, acompanho vocês até a saída. Nesse ponto, a pequena raposa naturalmente não conseguiu mais ficar. Ela mais uma vez se prostrou diante de Lueng, então silenciosamente se levantou e saiu com Xiao Ai. Foi somente quando as duas meninas se afastaram que o garotinho, que havia testemunhado tudo, não conseguiu evitar falar. Pai, você não disse que não existe uma lista de destruidores de demônios? Por que você disse a essa raposa demoníaca que ela existe? Lueng olhou para ele e disse com um sorriso, embora eu realmente não tenha a lista de destruidores de demônios, agora o mundo inteiro acredita que Lueng a possui. Neste momento, se eu realmente a tenho ou não, não importa muito. Além disso, dizer isso não me causa nenhum dano. Pelo contrário, pode dissuadir os demônios malignos, fazer com que eles se contenham e os impeçam de agir de forma imprudente. Invisivelmente, também pode salvar muitos mortais que teriam sido prejudicados pelos demônios. Portanto, admito a existência da lista de destruidores de demônios, que tem sem benefícios e nenhum mal.
Enquanto falava, viu que Xiaowai já havia mandado Su Xiao, o demônio raposa, embora e retornado. Lueng largou o livro em suas mãos e perguntou: Xiao foi embora? Bem, ela já saiu do Palácio da Água, disse Xiaowai. Você quer que Xiaowai a siga? Lueng balançou a cabeça e disse: não adianta segui-la. Ela definitivamente não sabe a verdadeira localização da caverna do Inferno Verde. Caso contrário, o Senhor de todos os demônios não a teria deixado vir me ver. Hoje em dia, a demônio raposa Su Xiao é apenas um pequeno ramo. Mesmo a Madame Grey embambou dela, tirando nossos ressentimentos, não conta muito. Ainda temos coisas mais importantes para fazer. Levantando-se, Lueng disse: vamos, Vuyo. Devemos pegar a estrada e ir até a montanha Luvo para ver o lugar onde você morou. As palavras de Lueng fizeram o menino arregalar os olhos e sentir uma surpresa repentina. Papai, nós vamos